um método seguro para imobilizar essas pessoas. I called up 2 volunteers to have them arrest me and all was going well. Os dois caras grandes aí para segurar ele. Olha lá, olha o que acontece. Isso aí é a realidade. É assim que acontece. Para sair dessa posição é extremamente difícil. É muito complicado para sair. Mas acho ótimo essa abordagem porque assim, nem sempre a gente está tratando com um bandido, um sujeito violento, um sujeito que está drogado. Olha, eu não vejo muita escapatória, não. A criação do século na defesa pessoal. E estamos começando mais um vídeo aqui no Infinitim. Eu sou o Mário. E eu sou o Everson. E hoje nós vamos fazer um react. React sobre o que, meu irmão? Algo muito, muito interessante que vale a pena ser divulgado. Espero que mais gente faça isso. Que é o SafeRap. O SafeRap System desenvolvido pelos Grace, pelos irmãos Grace lá dos Estados Unidos. Aí ó, eu tava achando meio estranho o que tava falando, mas agora já comecei a entender do que se trata. Eles, a pedido do pessoal da área da saúde, pessoal que cuida de doentes, né, na enfermagem, pessoas que chegam machucadas e tal, ou pessoas doentes, agredidas ou agressivas, e solicitaram que eles criassem um método seguro para imobilizar essas pessoas, para manter elas seguras, sem machucar, né? Porque não é a intenção deles machucar os pacientes. Então eles criaram um sistema que funciona muito bem para a força policial. E estão divulgando esse sistema de SafeRap System para todo mundo, e eu espero que isso faça um sucesso enorme no mundo inteiro, porque é importante, né? Maravilhoso. E a gente vai dar uma olhada aqui juntos agora. Ó, isso aí é uma situação real. Cenas reais. Olha a dificuldade que o policial tem para... É o que ele falou, né? Um caos absoluto, né? Se a pessoa não está preparada para conseguir fazer essa retenção, a imobilização, é caos. E tu pode ver que o policial é bem mais forte que o sujeito. E olha a dificuldade. Ó, tenta botar ele ali, tenta... Não, olha a dificuldade do rapaz magrinho. São dois policiais, o policial mais forte que o rapaz. Ó, puxa cabelo. O joelho no pescoço. E aí eles apresentam esse sistema desenvolvido por eles de imobilização. Tem todo o passo a passo para levar para o chão, para fazer a abordagem. Mas aí são dois policiais contra um indivíduo. É, sempre em dupla, né? Mas a gente vai ver que às vezes com 4, 6 policiais em cima do sujeito eles têm dificuldade. Então imagina, ainda mais para um sistema que foi feito, desenvolvido para a área da saúde, né, para pacientes. Então, desastre da polícia britânica aí. Olha isso. Aí já um sujeito bem maior, né, bem mais forte. Olha o tanto de policial cercando o cara. O cara tentando dar com o cacetete no posterior do joelho. Dando a cabeça. Olha a agressividade. E eles não conseguem deter o sujeito. Ó, spray de pimenta. Cara, ele tá batendo com um baltão ali. Isso aí chega a quebrar capacete de moto. Eles estão dando a perna ali para... o cara é grande, mas eu não sei se o cara tá puro também, né? Pra tá desse jeito... Poderia ter quebrado a perna do cara ali, se fosse uma pessoa mais magrinha. Agora ele lá fazendo uma demonstração, pedindo para que policiais, né? Tá fazendo um seminário ali para a polícia. E ele pede para que eles tentem imobilizar ele, né? Sem ter ensinado o sistema dele ainda, né? Olha isso, 4 policiais. 4. Isso que ele não tá nem tentando agredir, ele só tá dificultando a imobilização. My leg. Puxou a faca, conseguiu puxar a faca. Tem 4 em cima e ele conseguiu puxar a faca. Ele tá esfaqueando ali, golpeando. Oh, my body. Oh, I can't breathe. My arm.
Mas isso aí é porque eles estão numa apresentação, mas se fossem policiais na rua mesmo, já teria começado a dar soco na cabeça, dar joelhada. Tem vários vídeos assim, que eles começam a agredir forte o sujeito, e mesmo assim o sujeito não para. E aí a pessoa entra no modo sobrevivência, né? Tá começando apanhando, acho que vai morrer e começa a lutar contra. Ele tá ali rastejando, saindo. Aí ele começa a passar as técnicas, né, do treinamento, como fazer a imobilização. Hidon and I were invited to be the keynote presenters at the APPA International Law Enforcement Conference in Las Vegas. On stage, I called up 2 volunteers to have them arrest me, and all was going well while they had me on my back. But then they turned me to my stomach to try to handcuff me, and that's when they lost control and all hell broke loose. Que sabe o que estão fazendo, ó. Knife. Knife. Freeze. Do we have a problem, yes or no? Did you guys see the knife before they did, yes or no? Yes. Next, it was mine and Hidon's turn to arrest the larger of the 2 volunteers. So we got him down with the safe down and secured him in position 1 of the safe wrap system. Then we decided to up the ante just a little bit. Now hold on, stop. I think some of them believe Hidon that he's a paid actor. Well, vai dar incentivo maior pro cara. That's $10,000 right there. Derek, if you touch the money, $10.000. Alcança lá, pega lá que é teu. Se pegar é teu. You touch it, it's yours, Derek. Vai, pra dar incentivo, né? Porque tipo, é diferente estar na rua com um sujeito que tá lutando pela vida, desesperadamente tentando escapar, né? Tá ali só numa apresentação, né? Num treinamento. In the end, he didn't get the cash, he didn't get the knife, but he did get handcuffed on his side using the safe wrap lateral handcuffing procedure, and the crowd loved it. We spent the rest of the presentation demonstrating several other elements of the system, and when it was over, we went to the exhibit hall and gave all the attendees the opportunity to get safe wrapped for themselves. Just hold his knees here, we lay him down right here, and down we go. He drops to the legs, and I pull him down, and now we lay him straight down. Can you bite me? Try to bite me. Try to bite me. He can't bite me. Tenta me morder, eu não consigo. Talk to us, Dale. Honestly. I can't even get it. Ele tá sufocando a pessoa com o próprio braço, né? A pessoa nem chega a sufocar, né? Are we hurting you? No. Are we submitting you anywhere? No. Are we choking you? No. Are we joint locking you anywhere? You feel safe? Uma técnica que depois que tu aprende, se tu estiver na rua e tu tiver que executar e tiver um outro policial que tu desconhece que não conhece o treinamento? Não conhece o procedimento? Não, que tu não conhece o policial da força. Ah, não, mas sim. Vocês se os dois fizeram? Sim. Os dois vão sem se conhecer, sem ter intimidade. Sem se comunicar, vão conseguir executar e mobilizar o sujeito. Um pilinha se escapar. Agora eles fizeram algo muito interessante, que eles foram lá para, não sei, praia, algum local, né, público, um parque, e colocaram $1.000 em dinheiro para quem conseguir escapar dessa... When police officers don't have a plan, they panic. And olha lá, olha o que acontece. Isso aí é a realidade. É assim que acontece. É desse jeito que colocam a força policial contra a população, né? E eu digo até mais assim, ó, isso não é importante só para quem é policial ou só para quem trabalha na área da saúde. Mas pessoas que trabalham de segurança de supermercados, banco, boate, cara, todo mundo que trabalha com a parte de segurança pudesse fazer necessite contenção do público, né? Ao invés de sair agredido, dando soco, nocauteando, você é só conter a pessoa, né? Por exemplo, teve um dia desses ali que olha as cenas reais. Tem um vídeo que eles mostraram que um policial que tinha feito o treinamento estava na corte e a menina que recebeu a sentença de prisão, não sei se foi prisão perpétua, alguma coisa assim, ela ficou desesperada e ela acho que ela correu, pegou alguma arma, alguma coisa para se matar ali dentro do tribunal. E aí um policial conseguiu
conter ela através dessa técnica. Então vê a importância, não é só uma pessoa que está agressiva com os outros, mas até para conter as emoções ali, né? Bottom line, prone restraint is often unreliable and extremely dangerous, and this is why we invented the safe wrap. A pessoa conseguiu fugir. Tinha 3 policiais e o cara fugiu ainda. O cara apanhou, o cara entrou no carro e fugiu. That is much more effective and much safer than anything that came before. Here's what's happening, ladies and gentlemen. $1,000 on the floor right there. That's American, US dollars. We're going to put you in a hold, and you have to try to get out of the hold. Okay. And look, there's $1,000 over there. If you get to it, it's yours. If you don't get to it, then it's expected and this is what it is. Let's go. Get that money. Coloca a pessoa na posição e vai lá, meu Cristo. Come on, Jake. There's a gun right there, Anthony. Get that gun. Get it. Ele ainda deixa, ele ainda dá esse aqui, ele larga o braço pra ver se a pessoa consegue. The way it works is simple. It starts with the upper body user establishing crossover arm control while the other person controls the legs. And then they roll the person on their side in tandem before the lower body user establishes the simple yet revolutionary crossover leg control. From this position, the subject cannot punch, kick, bite, scratch, or escape. And even if they had a weapon, they wouldn't be able to access it or use it since we have full control of their hands. And since the safe wrap utilizes no joint locks, no pressure points, and takes place from the lateral recovery position, it's specifically designed to avoid compression of the lungs or neck, making the system safe enough for anyone from the elderly to dementia and mental health patients to children of all ages and sizes. With safe wrap control, we can talk to them calmly and respectfully throughout the entire encounter, and all of this helps prevent panic and facilitates de-escalation until they're no longer a threat and ready to comply. Hito, how you doing up top? Feeling good? Yeah. Hey, Cam, we got you. You're safe, Cam. You're completely safe in our control, bud. Hi, Danny. Hi, Danny. It's been a long day, Jake. We're gonna take care of you. Okay. You're good. You guys gotta encourage him. Come on, William. Give him some love, you guys. Let's go, William. Let's go, William. Mas ainda vou incentivando o cara. Não, volta. Não vai não, volta. Oh, Sergio. We're gonna take care of you. Is that it? Yeah. No. That's it, I'm done. That was good. You guys... All right, I give up. Okay, so Jake just said he gave up. I have a few questions for him before we transition out of this position. Jake, are we hurting you right now? No. There was no pain. No, I didn't feel no type of pain. Are we hurting you? Oh, no, not at all. Do you feel injured anywhere? No. Are we hurting you? No. I actually got a bad shoulder too. It dislocates all the time. And I don't even feel it like in there. Wow. Yeah, this thing like tem ombro deslocado e não sentiu problema nenhum. Wow. Now, do you feel like you can breathe the whole time? Yeah. Yes, I can breathe. Can you breathe? Yeah. Are they choking you? No. Can you breathe? A lot, yeah. Are we strangling you? No. Are we preventing you from breathing? No. Are we strangling you? No. Can you punch us? I don't think so. Can you kick us? I tried. Oh, yeah, I can breathe. I'm very tired, but yeah. That's your fault, not ours. That is my fault, yeah. Did you feel like I prevented you from breathing? No, I could breathe the whole time pretty good. Did you feel disrespected? No, not at all. I feel like he was just playing with me. Então, o que eu achei maravilhoso. Espero que isso se espalhe para o mundo inteiro, que mais pessoas falem disso, que esse programa vire um sucesso. Que todas as forças possam todas aprender. As forças policiais de todos os lugares. É um treinamento essencial, cara. É, assim, mas eu sei que o Grace e o René não vai ver esse vídeo, mas assim, o meu lado marcial, faixa preta, dá vontade de dar os 2 centavos aqui, né? Falar assim, ó, uma pessoa que realmente, para sair dessa posição é extremamente difícil, é muito complicado para sair, mas se colocar uma pessoa muito técnica, até mesmo o próprio Grace ali, se ele estiver na posição, eu acredito que ele possa escapar. Porque a gente tem 3 pontos de contato ali. É a perna, a mão direita e a mão esquerda aqui na altura do abdômen. Então o que a gente precisa fazer para escapar? Liberar um dos 3 pontos de contato. A perna, eu acho até curioso, o pessoal fala assim, eu tentei chutar, tentei mover e tal, não consegui, e realmente pela chave que a gente vê aplicando ali, fica muito preso. Bloqueia o movimento, né? Mas assim, a gente também sabe que a perna ela é muito mais forte do que os braços.
Se a pessoa errar, pode ver aqui nos vídeos que a pessoa está botando muito peso em cima das pernas. E assim tem que ser, porque se a pessoa deixar mais leve, só o braço não segura a perna. Sim, se não jogar o tronco em cima, tem como sair. A não ser que for uma criança, alguém muito leve, né? Que aí segura só com o braço. Mas uma pessoa que se debate... Infelizmente não apareceu nenhum vídeo das pessoas da vida real se debatendo. Tem um vídeo dentro do hospital que o paciente acho que eles vão dar uma injeção e ele começa a bater perna que parece a Chun-Li chutando, né? E aqui como é que segura aquela perna ali? Não dá pra abraçar, porque tu vai tomar uma joelhada na boca, vai quebrar uns 3 dentes fácil. Então tem que tomar muito, muito cuidado com as pernas, porque as pernas são muito fortes. Tem muita força nas pernas. Agora tem 2 pontos de contato na mão, né? Mão esquerda aqui no pé do rosto e outra no estômago. Em muitos vídeos, como esse agora, a gente vê a proximidade da boca da mão do Gracie. Está muito perto, a ponto de ser mordido. Aí tu fala, tá, mas aqui não dá, tal, mas tem outras cenas aqui, por exemplo, aqui é extremamente difícil morder. Como é que tu vai morder? A mão dele tá lá atrás, não chega. É porque o cara tem um braço também muito grande, aí não sobra espaço para movimentar o queixo dele. Aqui não tem como morder, realmente, é dificílimo. As pessoas que têm o braço mais fininho fica mais fácil. Mas tem alguns, olha aqui, dá para morder. Então assim, a pessoa faz força, puxa o braço, tem algum momento que cria essa janela de oportunidade para mordida. E se morder, a pessoa vai soltar. E com o braço solto, tu pode atacar a pessoa que está segurando a tua perna, ou tu pode desvencilhar o braço do estômago. Que aí são 2 contra 1 e tu usa a técnica da mão, né? Ali tem 4 dedos para um lado, vai para o lado que tem só o dedão, sozinho. Olha ali. Aqui dá de morder também. Então tem muitas situações aqui que possibilitam o escape desse lado. A gente vai ver que tem como escapar aqui também, Esse lado, da maneira como ele está segurando, para escapar ele teria que puxar o braço em direção ao tronco, a parte de cima, por causa que tem um dedão. Se ele conseguisse soltar esse braço, ele poderia só segurar a mão aqui. Então, da maneira que ele está segurando ali, aqui, dedão, ele teria que puxar para o lado do dedão, para realizar o escape. E também ele poderia usar a mão, segura aqui, outra mão. Que aí ele usaria essa mão para empurrar o pulso dele e puxar para cá. Fazendo X, né? Assim. Por causa a pinça, né? Escape pela pinça. Então teria esse modo fuga, né? A gente consegue ver aqui no vídeo. Tá vendo que uma pessoa aqui, provavelmente sem técnica nenhuma de arte marcial, ele conseguiu na força, no movimento, na girando, dá para ver ali que algumas pessoas começam a girar o braço assim, para tentar a sorte, e eles conseguem tirar o braço. O braço escapa. E aí com esse braço o que eles fazem? Eles foram no foco da arma e do dinheiro. Então, com o braço solto, tô aqui, com esse braço solto, ao invés de usar o braço para continuar o escape, né, num modo sobrevivência numa situação real, eles foram tentar pegar um objeto, o dinheiro, a arma, a faca que está ali. Então, em outra situação, essa mão poderia ser usada para puxar, para tirar, para golpear, que não está sendo usado, não está sendo o caso no momento. Então, 2 pontos de escape, 2 pontos de contato, conseguir tirar essa mão, morder ou puxar, e a mão de baixo também, que soltando qualquer uma, tu consegue dar prosseguimento ao escape, né? Tá vendo ali como a pessoa... Imagina com técnica, se a pessoa tem técnica. O joelho, eu não testei, mas o joelho, assim, imaginando uma situação de tentativa, a pessoa já está de lado. Se ela continuar girando o quadril para tentar ficar de bruço, eu acredito que vai dificultar o agarre do René ali. Ele consegue dobrar as pernas e dobrando as pernas tu consegue dar um sacão. Aí começa a sacudir igual uma cobra. Aí fica difícil de segurar. Se a pessoa tentar... Porque eu não vi ninguém tentando realmente girar o quadril para fazer esse escape aqui, né?
Se tu ficar de bruço, o cara que tá em cima vai montar e encaixar o mata-leão, né? Olha esse sujeito aqui, ó. Ele até botou a mão, mas ele não sabe o que fazer, ó. Essa mão solta dele aqui, a mão esquerda dele ali, ele podia ter usado para tentar tirar a mão direita, mas ele fica meio que sem saber o que fazer. Ele só fica evitando que a pessoa pegue na mão dele. Se ele só encaixasse no outro braço dele e fizesse a alavanca, né? Isso. Pelo mesmo ponto de escape do... Exatamente. Sairia. E aí tem também algumas possibilidades que a gente não testou, mas de essa mão que está aqui assim, tu usar a tua cabeça ou o teu queixo para fazer a raspagem, tentar tirar a mão que está segurando, né? Também não vi ninguém tentando algo assim. E aí tem a questão do... Tu comentou, mas aí a pessoa dá um mata-leão. Aí que tá, porque eles estão tentando uma abordagem não agressiva. Quando tu consegue soltar um braço ou outro, tu automaticamente, da mesma maneira como os teus braços estão soltos, tu pode começar a golpear a pessoa que está segurando as tuas pernas ou para trás, a pessoa que está atrás de ti também pode te dar um marretão na orelha, um tapão, ou agarrar o pescoço e partir para um movimento mais violento. Mas, se eles estão tentando uma abordagem não violenta, existem riscos. Eu acho ótimo essa abordagem porque assim, nem sempre a gente está tratando com um bandido, um sujeito violento, um sujeito que está drogado. Às vezes sei lá, briga de vizinhas, que a polícia foi chamada e elas estão se alterando. Tu não vai ser violento, chegar jogando spray de pimenta nas senhorinhas, ou sei lá, numa situação de supermercado, ou na saída de escola, sabe? Tem várias situações. Ou numa família, uma festa de família, o tio bebeu demais, sabe, o primo que tá doidão. Ou, assim, tem muitas situações que tu não quer machucar a pessoa. Então, que abordagem tu vai chegar dando um mata-leão na tua tia? É complicado, né? Então, assim, tem situações que se tu souber a técnica, se tu souber como mobilizar a pessoa sem machucar a pessoa, nossa, maravilhoso. Eu gostei muito da técnica, acho bem eficiente. Acho que para a pessoa conseguir escapar dali, só se a pessoa tiver um conhecimento prévio substancial de arte marcial, senão a pessoa não acredita que vai conseguir. Tem que ter conhecimento das chaves, das saídas. Ou se forem duas pessoas de 50 quilos segurando alguém de 130 quilos. Também porque a gente viu que pessoas com muita força, em algum momento o braço escapa. O problema é que eles não sabem o que fazer com o braço. Se tiver uma diferença de força muito grande, aí pode ser que sim. Mas se for uma situação, paridade de peso ali, pesos similares dos oficiais da lei e do suspeito, olha, eu não vejo muita escapatória não. Eu não vejo, a não ser que tenha muito, mas muito conhecimento da técnica marcial, consiga sobrepujar o peso, né? E tem também assim, tem situações ali que eu imagino na brincadeira ali que eles fizeram na rua, no parque, que eu vejo, aqui tem a possibilidade de morder, aqui também. Várias situações onde a pessoa poderia morder. Diferente quando ele deu um seminário para pessoas mais preparadas, que a pessoa, se ele assim, tu consegue me morder? E a pessoa, não consigo morder. Porque ali ele pode ter afrouxado um pouco mais. Então assim, vou só segurar, só para a pessoa ver. Eles não foram tão firmes quanto eles foram ou seriam no seminário. Que aí eles ficam mais seguros, prende mais, não deixam brechas, né? Como efetivamente deve ser realizado o movimento. Aí ali estava passando um treinamento, lá estava só fazendo uma exibição. Então, uma brincadeira tentando dar esperança para as pessoas se livrarem, né? Você respira um pouquinho, aí dá uma afrouxadinha no braço para o cara respirar, achar que vai conseguir, para dar um incentivo, né? Isso, mas ainda assim foi, meus parabéns. A criação do século na defesa pessoal. Muito bom. Realmente de grande valia tanto para as forças militares, forças de segurança, quanto para o pessoal que trabalha aí em hospitais ou em clínicas que precisam imobilizar algum paciente, né? Se você ficou interessado e quer ver mais sobre esse programa de Safe Rap, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o canal oficial dos Gracies Breakdown.
E conseguir acessar todos esses vídeos. Porque lá eles falam onde tem treinamento, como aprender, todas as técnicas, tudo direitinho. Muito bom. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários que você quer ver mais, quer que a gente discuta mais, quer que a gente apresente um pouco mais sobre essa defesa ou alguma outra que você viu na internet para a gente ver se é eficiente, se não é. A gente discute por aqui. Para fazer um outro react de alguma situação similar, né? Se você viu alguma outra técnica tão boa quanto, bota aí nos comentários que a gente quer conhecer também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, deixar o like e, claro, assistir a todos os nossos vídeos. Nos vemos então num próximo vídeo, já é? Já foi, meu irmão.